Porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, teus olhos se abrirão e serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para comida agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, ela tomou o seu fruto e comeu e deu também a seu marido com ela. E ele comeu. E os olhos de ambos foram abertos e eles sabiam que estavam nus e costuraram folhas de figueira e fizeram aventais para si. E ouvi a voz do Senhor Deus andando no jardim na viração do dia e Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe, onde estás? Onde você está? Dificuldade. E o cara respondeu resposta terrível. E ela lhe disse, ouvi a tua voz no jardim. E eu estava com medo porque estava nu e me escondi. Ela lhe disse, quem te disse que estavas nu, comeu da árvore que eu ordenei? Ti que não deves comer? E o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Você é burro. O Senhor Deus disse à mulher, o que é isso que fizeste? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Então paramos por aí porque Deus não lhe deu ao diabo uma chance de mentir também. Então eu não sei o que ele realmente vai dizer a Deus desta vez. Todo mundo disse que você sabe. Ela ligou para Adão e Adão culpou a mulher e ele perguntou à mulher. A mulher culpa a serpente. Então, quem a serpente culparia agora? Provavelmente disse que foi você quem me fez e criou todas essas coisas. Então isso realmente eu tenho esse mesmo módulo. Eu intitulei, A Tragédia. Bem, tudo começou com o capítulo 13 e toda a história da tragédia, o que aconteceu entre Adão e Eva e a serpente. Toda a questão da tentação que destruiu a bela vida que Adão e Eva tiveram e o relacionamento que eles também tiveram com Deus. Sabe aquela conversa que aconteceu que não deveria ter acontecido e que é o problema? E então quem é a serpente? Vamos analisá-lo um pouco. Quem é a serpente? Claro que conhecemos o diabo. E é sobre uma cobra. Bem, isso também é interessante. Você está aí? Uma cobra. Bem, isso é o diabo e no conceito de pecado, vimos como tudo começou em Ezequiel 28 de versículo 11, lemos para cerca de 17, para ver como tudo isso começou em Satanás e o que aconteceu em Isaías 14. Do versículo 12, o pecado real que ele cometeu e a revelação capítulo 12 do versículo 7 quando ele tentou executar aquele plano de estabelecendo seu próprio reino além de Deus, e ele foi derrubado e agora ele veio para Adão e Eva e os colocou em apuros. Então isso é o diabo. Ezequiel 28, se você começar do versículo 11 até cerca de 17, você entenderá, especialmente para nossa irmã Ofinog e aqueles que acabam o curso de salvação. Isso lhe dará uma imagem de quem é a serpente, aquele ser intrigante, aquele ser fascinante que Deus criou, chamado Lúcifer, que originalmente era chamado de Lúcifer, mas se tornou o diabo, Satanás por causa do que ele fez. Então, você encontra isso em Ezequiel 28 11 a 17, Isaías 14 do versículo 12 para baixo, você encontrará exatamente o que ele fez. Em Ezequiel, ele meio que, a Bíblia descreveu o que aconteceu em sua natureza e quando ele tinha esse plano em seu coração, e então ele também tentou executar, ele o declarou. Eu vou fazer coisas assim. Em Isaías 14 do versículo 12 para baixo. E quando você lê o Apocalipse 12, olhando para o passado, o profeta nos deu uma visão do que aconteceu.
Houve uma guerra quando ele veio ao céu para se rebelar, se revoltar, lutar e estabelecer seu próprio governo. Desculpe-me, e Deus o mandou para baixo. Então, isso é muito importante. Muito importante que você entenda quem é a serpente, é o diabo. Então agora, naquele capítulo 3, outra coisa para falar é a árvore estranha. Havia duas árvores estranhas naquele jardim. Uma é uma árvore da vida. Uma é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aviso, por favor preste atenção. Esta árvore é sobre conhecimento. O fruto desta árvore produzirá conhecimento e informação que entrará em você, que lhe dará uma visão. Em bem e mal. A árvore produzirá algo. O que isso vai produzir? Conhecimento do bem e do mal. Então informação. Esta árvore é fonte de informação, é fonte de informação do bem e do mal, é fonte de informação do bem. E mal. Posso sugerir algo para você? É uma sugestão. Não é afirmação. Deixemos isso de lado. Mas pode ser interessante. Pensar sobre. Hoje, os cientistas falam sobre o upload de memória na internet e falamos sobre o microchip que vão colocar no corpo das pessoas. Todas essas coisas que estão acontecendo nos sistemas da internet, onde as pessoas podem ter chip implantados nelas de forma que você não precise de telefones. Você não precisa de muitas coisas. Você pode escanear, você sabe, compre aquele chip, você pode envolver muitas coisas de inteligência artificial. Uma fonte de informação que entra no homem, lhe dá conhecimento do bem e do mal. Tudo bem, então apenas pense sobre isso. É um pensamento, não faz parte do que estou ensinando, mas pense um pouco. Então esta é uma árvore estranha no jardim e esta árvore é uma fonte de informação que permite que você experimente o bem e o mal, que permite que você experimente o bem e o mal. Ok, agora a serpente. Entrou porque a gente vê tudo o que aconteceu ali mesmo. Você está aí? Vemos a serpente entrou e vemos Eva e eu disse antes, eu faço. Não sabe para onde Adam foi? Pai ausente. O cara não estava, era o CS o chefe da segurança para administrar a casa e a família e o cara não estava. No capítulo 2, se você tivesse lido aquele capítulo 2 dos versículos 15 a 24. Oh não, isso é lindo. Deixe-me ler. Devíamos ler, não é? Vamos ler o capítulo 2. Você verá as coisas que eu trouxe. Eu quero que você veja claramente bem aí. Vamos começar a ler a partir do versículo 15, ou não, deixe-me ler a partir do versículo. É um pouco. Por muito tempo, mas tudo bem, e da terra fez o Senhor Deus brotar toda a árvore agradável. Agora deixe-me ir para 8, e o Senhor Deus plantou um jardim a leste no Éden e ali ele colocou homem que ela havia formado. Então Deus providenciou um lar para ele. Tudo bem. Foi o que vimos e da terra fez o Senhor Deus brotar toda espécie de árvore agradável à vista e a árvore da vida também no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore é todas as fontes de informação. Esta está uma fonte de vida. Esta é uma fonte de informação, conhecimento, mas esse conhecimento seria bom e o quê? Ruim, tudo bem. Então Deus fez essas árvores e as colocou lá. Observei o versículo 10, e um rio saía do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em 4 braços e o nome do primeiro é Pison que é o que circunda toda a terra de Havila onde há ouro. Rapaz, nesses caras reais. Propriedade, esses caras em casa, há ouro.
Lembre-se de quando estávamos olhando para o conceito de pecado, o diabo tinha ouro. Agora eles receberam um lugar onde há ouro. Quem diz que os cristãos não devem ter o suficiente? Hoje as pessoas negociam com ouro. Tudo bem, e o ouro daquela terra é bom. Dizia que a terra é boa, que o ouro é bom é. Disse que Abdelo é pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gibão, o mesmo que circunda toda a terra da Etiópia. E o nome do terceiro rio é Edequel, é isso que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus pegou o homem e o colocou no jardim do Éden para lavrá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim pode livremente comer. Então, de cada árvore você pode comer menos uma. Mas isso é um bom negócio. Isso é um bom negócio. Você sabe quantas árvores havia neste jardim? A Bíblia nunca nos disse. Ele disse que toda a boa árvore formada ali, vocês deveriam estar comendo. Mas ele disse: se não pegue, o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o Senhor Deus disse isso. Não é bom que o homem esteja só. Fale-lhe uma adjutora idônea para ele. Foi aqui que o casamento começou. Não é bom que o homem fique sozinho. Farei para ele um ajudante. Então, quem iniciou o casamento? Deus. Mas hoje as pessoas estão iniciando casamentos por si mesmas. Eles nem consultam a Deus. Eles nunca pediram a Deus algo deles no clube e bem, às vezes termina nos tribunais. E da terra formou o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe a Adão, para ver como ele os chamaria. Tudo o que Adão chamou a toda a criatura vivente, esse foi o nome dela. Agora, então vemos Dominion no lugar. Ela estava agora tudo bem, vemos comida foi fornecida para ela. Tudo bem. E Adão deu nomes a todos os rebanhos e às aves do céu, a todos os animais do campo. Mas para Adão uma ajuda adequada para ele. Então ele ainda estava sozinho. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão e ele dormiu. Isso foi um transe. E ele pegou uma de suas costelas, fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe ao homem. Você sabe que muitos garotos agora não estão dormindo. É por isso que eles não estão encontrando as costelas certas. Eles estão bem acordados no clube, nas ruas. Então eles estão vendo os de outras pessoas. Eles não estão vendo os de E é interessante que foi customizado. Foi uma costela de Adão que Deus fez à mulher. Então, o que é casamento? O casamento está chegando. Costas da mulher da fonte. Voltando para a fonte melhor, voltando da mulher para a fonte. Ela saiu do homem e ela está voltando para o homem porque quando a costela saiu o homem ficou incompleto e quando ela voltou o homem se sentiu completo. E eu direi ao seu princípio, às vezes o que você procura se encontra dentro de você. Você só precisa prestar muita atenção. É isso. Tudo bem. E Adão disse, isso agora é osso dos meus ossos, ok? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e desceu ao homem. E Adão disse que agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque ela foi tirada do homem. Isso é casamento. Isso é casamento. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Olhe para este versículo 25. E ambos estavam nus. O homem e sua mulher não se envergonharam. Lembre-se de que quando estamos fazendo o conceito de pecado, as questões que levantei que examinamos. Próxima vez que nos encontrarmos. Eles comeram a fruta e seus olhos se abriram e eles sabiam que estavam nus e desta vez ficaram com vergonha. Então, que tipo de nudez? É isto. Eu pensei que eles estavam nus antes,
Vamos responder a tudo isso em nossa próxima aula. Então você vê exatamente como era a vida com esses. Gente, como era linda a vida deles antes de todas essas coisas malucas começarem a acontecer com eles por causa do que comiam. Tudo bem. Vou apontar algumas coisas e depois podemos discuti-las em nossa próxima aula. Mas deixe-me passar por algumas coisas. A tragédia. E sobre aquela tragédia, primeiro, falei sobre quem é a serpente, porque você precisa ver os personagens que jogaram isso. Drama louco. Você sabe, depois desse drama louco no jardim, a serpente, Eva, Adão, tudo sobre uma árvore. Ok, então agora. Já falei sobre a árvore, a fonte de informação. Em terceiro lugar, a conversa fatal, o que chamo de conversa fatal. Naquele fatal conversa, vou olhar para 3 coisas que eu quero que você pergunte. Ou seja, 2 e 3, ok, 3 coisas que quero que consideremos. 1. Lembre-se. O diabo veio e disse, Deus pediu para você não fazer isso. Você está comigo? Então, primeiro, o poder da sugestão. O poder de sugestão. O poder da sugestão. O diabo sugeriu a Eva que esta árvore contém algo que o levará ao próximo nível. Você está aí comigo? Conversa fatal, ou seja, uma conversa que ela não deveria ter tido. Ela não deveria ter se envolvido, e é isso que eu gostaria de dizer, nunca. Envolva o diabo em uma conversa por qualquer motivo. Quando ele vem falar com você, às vezes você pensa que são seus pensamentos, mas você vê, se você não sabe como Deus nos fez, e o padrão e a palavra de Deus e o que Deus disse, você nem saberia quando o diabo está falando com você. Você está comigo? Quando ele começa, veja, você vai morrer, você provavelmente pode morrer prematuramente. Esse é o pensamento do diabo, é o diabo falando com você. Diga a ele, você vai calar a boca e sair daqui. Você está aí? Poder de sugestão. Número 2, o mal da relatividade. Deus disse, você não deve comer disso. Ele disse sim, ele disse que não deveríamos comê-lo, até mesmo tocá-lo, pois no dia em que dele comermos, certamente morreremos. Ela foi clara sobre isso. Não que ela não soubesse, o mal da relatividade. O mal da relatividade, que é o que está regendo nosso mundo hoje, tudo é relativo, casamento agora, se não der certo, pode sair. Se não for como, não, algumas pessoas agora têm em sua coluna, você é homem ou mulher? Indeciso. Estou lhe dizendo o que está acontecendo, a Europa se foi, é só isso, as coisas ficaram loucas. Você sabe, você está comigo? Então, se você se sente uma mulher presa no corpo de um homem, pode ir para os médicos, fazer cirurgia e virar uma mulher. Você está comigo? E então, se às vezes você acha que não é melhor, você pode voltar para um homem. Ou você também pode colocar os dois, seja um homem e uma mulher. Você sabe, é um monte de bobagem que está acontecendo em nosso mundo hoje. Você está aí? O mal da relatividade. Em terceiro lugar, desacreditando a bondade de Deus. É assim que o diabo opera. 1. Poder de sugestão. 2. O mal da relatividade. 3. Desacreditar a bondade de Deus. Ele disse, Deus disse que no dia em que o comermos, certamente morreremos. Ele disse, não é assim, não é assim, pare de ser tão duro consigo mesmo, fácil. Eu não entendo, vocês estão interpretando mal ele. Ele não quis dizer isso dessa forma. Como isso pode ser tudo sobre a sua vida? Você não gostaria? Não, não é assim. Afinal ela a criou, como ele pode ter criado a árvore e colocá-la aqui dentro e dizer a você, você morreria? Não.
E não é assim, fácil, fácil, fácil. Vá com calma. Vocês não estão entendendo direito. Isso é problema. Estaremos olhando para todos eles, o que a árvore representa. Então ele disse fácil. Fácil. Vá com calma. Não é exatamente como você pensa. Não é exatamente como você pensa. Não é exatamente como você pensa. O que estou lhe dizendo é que você não vai morrer de verdade. Eu o conheço um pouco. Você não vai morrer de verdade. Na verdade, deixa eu te falar uma coisa. Ellie sabe que no dia que você comer isso você vai ficar igual a Ellie. Eu estou apenas dizendo a você por precaução, para que você possa ser como Ellie. Eu sei que vocês querem melhorar, vocês sabem. Então vocês não podem ficar tipo, vocês estão entendendo isso. Primeiro Ellie tem que desacreditar a bondade de Deus. Ellie tentou fazer parecer que Deus está escondendo e mantendo algo longe deles. 2. Ellie teve que fazer a palavra de Deus se tornar relativa. Ellie disse que você morreria. Ellie mesmo. Ellie não disse que não vai morrer ou. Ellie disse, você não deve realmente. O problema é que realmente, Ellie não deve realmente, não é exatamente como você sabe. Então, imagine como ela enganou muita gente no mundo inteiro. O mesmo padrão, o mesmo pacote. Ellie realmente, não vamos realmente, realmente não diga que Deus não. Mas você é livre para escolher agora afinal, se existe Deus, por que tanto mal? Considere que eles dizem que Ele é um Deus bom porque quando você diz, por que tanto mal isso implica, você deu a entender que Deus é bom. Veja bem, ela apenas encontra uma maneira de sugerir algo e, assim que o faz, começa a fazer o quê? Você não vai morrer de verdade. Você não vai morrer de verdade. E terceiro, não, 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 ele não é tão bom quanto vocês pensam. Ela está mantendo as coisas longe. Veja um conhecimento. Há algo que você precisava saber. Você sabe o que aconteceu, a Bíblia diz, e Eva viu, depois da conversa e viu, que a árvore era agradável para se comer, boa para os olhos e capaz de dar sabedoria. Você vê que ela trouxe a mentira. Fatal. Conversação. É algo que ela não deveria ter se envolvido. Deixe-me chamar sua atenção para mais uma coisa e então encerraremos aqui para hoje para que possamos ir para o próximo programa. A mentira fatal da serpente. A mentira fatal da serpente. Ela meio que minimiza a dor, o problema e as consequências que virão como resultado de sua ação. Então Ellie vai promover alguma forma de prazer e alegria. E o prazer que você terá com isso. Você está entendendo o que estou dizendo? No dia em que você comer, seus olhos devem se abrir. Você sabe de algo, agora você não. Sabe alguma coisa quando você sabe, você vai saber de alguma coisa e não vai realmente. Você vê como ela minimizou o problema e depois exagerou o quê? Se você realmente morrer ou não. Tudo bem, vamos levá-lo lá hoje. Mais uma vez, agradeço por se juntar a nós. Obrigado por fazer parte de isto. Isso é o que eu diria por causa do programa. Coloque suas perguntas juntas e eu sugeriria. Novamente, você lê o capítulo 3 repetidas vezes e faz suas observações. Tire suas dúvidas nossa próxima aula. Que seja algo envolvente, que seja alguma discussão, perguntas, respostas e vamos interagir e conversar sobre todas essas coisas. É que nos ajudará a entender melhor. Isso nos ajudará a ver com mais clareza. Eu sei que por sua graça, vamos mais fundo e nos encontramos neste drama, porque, em última análise, isso nos ajudará a ver como o diabo envolve os seres humanos.
E podemos ver como ele vem até nós e o que ele tentou fazer e provavelmente perceberá que não estamos acertando, de modo que orientamos contra isso para que tenhamos no final, apenas com o propósito de ter uma vida linda e gloriosa porque, novamente, é isso que Deus pretende que desfrutemos. Então obrigado. Vocês. Obrigado e tenham um ótimo final de semana.